Oi gente, estou muito feliz de receber esse projeto aqui na Casa de Cultura Fazenda Roseira, na comunidade João Budito Ribeiro, nossos parceiros do projeto Capoeirando, que é uma revista, para falar um pouco sobre mim, quem sou eu, a minha história, a minha trajetória, como estamos aqui hoje. E é muito legal poder fazer esse compartilhamento, espero que vocês gostem. Então, sem muitas delongas, andei, parei, custei, mas no João eu cheguei. Andei, parei, custei, mas no João eu cheguei. Ô Dandá, abre a roda. Ô Dandá, abre a roda. Quem foi que disse, quem te falou que em Campinas não havia jongueiro? Então eu me chamo, ou vocês me chamam, de Alessandra Ribeiro. Sou nascida aqui na cidade de Campinas, na década de 70. Esse ano de 2023 eu fiz 47 anos. Sou mãe da Bianca Lúcia, que é a minha filha, liderança aqui da comunidade também João Budito Ribeiro, que muitos de vocês já conhecem, e filha da Dona Maria do Jongo, que é uma das homenageadas na Feijoada das Marias. Começo a minha fala falando da minha filha, que é o que eu acredito, né, que o fruto não cai longe do pé, que é a geração que está aí florindo e vai florescer e vai virar uma árvore como eu. E da minha mãe, que foi a mulher que me gerou também como fruto, e que agora a árvore sou eu, porque eu não consigo falar da minha história sem falar dessas mulheres e sobre as mulheres. Eu nasci aqui em Campinas, mas toda a minha árvore familiar, a minha família, que é do grande baobá da família Baltazar, do qual a família Ribeiro, de Dito Ribeiro, é um dos galinhos, a maioria desse grande baobá é campineiro. E eu nasci numa família muito numerosa, né? Meus tataravós tiveram 12 filhos, cada um dos filhos 8, 5, 7 filhos. Então, nossa família sempre foi muito grande, muito unida. E o interessante dessa família é que mesmo tendo a figura paterna do homem como algo extremamente importante, porque meus tios, eles eram muito articulados, né, na cidade, muitos festeiros, muitos cantores, muito dos cordões, muito das tiririca, muito das revistas pretas, dos bailes, nossa, falar dos meus tios avós, da banda dos homens de cor, da liga dos homens de cor, se a gente pensar os movimentos do passado, né, do Machadinho, eles já estavam nesses movimentos. As mulheres na nossa família sempre teve um destaque. Minha mãe conta que meu avô dizia: filhos, vocês têm que amar suas mães. Então eu cresci sendo mediada por mulheres, e mulheres que me deram 3 ferramentas. A primeira, educação. Nunca houve a possibilidade de não pensar em estudar, porque quando a gente era bebezinho, chegava na festa que estava a família inteira, as mães faziam uma grande roda com a família e tinha um momento do sarau, que a gente recitava poesia, que a gente cantava. Se era dia das mães, a gente homenageava as mães. Se era dia dos pais, a gente cantava para os pais. Se era o dia das crianças, nossos pais cantavam pra gente. Mas sempre tinha um momento que era assim: vamos aplaudir João que entrou na pré-escola. Vamos aplaudir Maria que passou para a primeira série. Então, inconscientemente, a gente entendendo que isso tinha a ver com a escola. Porque o dia que o João repetia de ano, ele não era exposto, mas eles iam falar assim: esse ano o João fez um curso de fotografia. Os primos já olhavam para o outro. Porque se não falou que o João passou de ano é porque ele não passou. Elas nunca expuseram o João, mas isso estava no nosso imaginário. Então estudar para nós era gostoso, porque a gente ia ter. Então eu não sou a primeira doutora. A minha vida acadêmica, esse meu desejo de estudar e costurando isso, tem muito a ver com esse estímulo familiar que veio das nossas mulheres. Estudar como algo fundamental, como algo importante, algo que era gostoso. Então eu fui estimulada a estudar no prazer e não no sofrimento.
A outra coisa que a gente aprendeu que a união da família é a maior riqueza. Então eu podia estar brava com meu tio, com a minha tia, com meu primo, mas a gente ia se resolver dentro de casa, porque quando a gente sai do portão para fora, é um por todos, todos por um. Com isso, a gente acabou ficando tudo muito, muito perto. Eu fui descobrir, por exemplo, que meu primo de terceiro grau era de terceiro grau quando eu fiquei adulta. Porque a gente nascia de batelada, então as mães engravidavam por blocos. Então a minha idade, a idade de Cezão, por exemplo, o filho da Aurelúcia, a idade é muito próxima. E naturalmente a gente já era primo e irmão, a gente só vai descobrir que é primo de segundo, terceiro adulto. Então tem uma corrente que nunca se quebra. As minhas primas de segundo grau, que têm a idade da minha filha, naturalmente são minhas sobrinhas. Não viramos primas em nenhum momento, porque eu sou primas das mães, que seriam meus primos. É uma coisa meio maluca, mas isso nos dá unidade no emocional, no sentido. Então a gente não tem essa dissolução. E a outra coisa que a gente aprendeu, né, que também como algo muito importante, eu acho que reflete tudo que eu faço, tudo que eu penso, que eu acredito, é porque eu consegui traduzir no jongo, mas foi implantado no passado. Eu seguro sua mão na minha, para que juntos possamos fazer o que eu não consigo fazer sozinho. Essa frase eu encontrei aqui no jongo, mas inconscientemente lá, eu não sabia, eu não consegui sofrer as dores das diferenças sociais, porque quando não tinha um bolo bonito, tinha um bolo de fubá com uma vela, com tanta alegria, que aquele bolo de fubá era muito legal. Que a comida preta, eu só fui descobrir que era restinho de comida misturado, arroz, feijão, na vida adulta, porque minha avó entregava aquilo de um jeito que eu achava que era um cardápio. Eu falei uma vez pra minha mãe, por que você não aprendeu a fazer a comida preta da vovó? Porque eu achava que era um cardápio, eu fui entender que era restinho para aumentar, para todo mundo comer depois. E eu acho que essa magia eu aprendi com essas mulheres também. Então, trazendo para o meu cotidiano, quando a minha filha nasceu, a Bianca, que agora tem 25, eu olhei para ela e falei, nossa, eu quero entregar para ela o melhor que eu posso, eu quero que ela seja uma pessoa do bem. E eu já estava vivenciando esse questionamento do que era ser mulher negra, porque é muito louco, né? Na minha casa nunca teve uma roda de conversa para nós negros, então nós mulheres negras, nós homens negros. Nós, Alessandra, Maria, temos que ser educados, temos que tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Então essa questão da identidade, de ser uma mulher negra, é a sociedade que nos cobra. Eu aprendi a ser uma boa pessoa. Eu fui entender que além de boa pessoa eu também era negra, quando eu entendi que era classe social, quando eu entendi que era racismo, aí eu fui entendendo que é estar nesse corpo e não estar em outros. Mas isso eu não aprendi no meu afeto na minha casa. Então, quando eu tenho a minha filha, eu já sei o que ser uma mulher negra na época, muito obesa. Então, eu carregava várias historinhas da minha adolescência, né? Porque eu já estava com 22, eu já tinha vivido o que era ser uma adolescente na escola que não consegue par, porque é gorda e porque é preta. Eu já sabia o que era não ser a preterida das paqueras. Eu já sabia um conjunto de coisas. E que quando a minha filha nasce, eu decidi que eu queria que ela tivesse potência. Então eu contava para ela, por exemplo, a história da Branca de Neve, mas contava também a história da menina bonita do laço de fita, eu contava para ela a história da Cinderela, mas contava para ela a história da Rainha Nijinga, porque ela soubesse que o mundo não eram só aquelas princesas, ou só aqueles sinais que haviam como fim, que tinham outros sinais que não eram necessariamente aqueles igual da Cinderela e nem da Branca de Neve, mas que eram tão legais quanto, só eram diferentes. Nesse estímulo, né, de querer formar uma menina potente com histórias narrativas, eu começo a conhecer movimentos sociais do momento contemporâneo, já carregando essa memória afetiva do Clube Machadinho, que a minha avó era benemérita, da banda dos Homens de Cor, que meus tios tocavam, da imprensa preta que meus tios escreviam. Eu tinha esse imaginário do coral Maria Neves Baltazar, que é um coral da minha família e que durante muito tempo foi o eixo. Eu acho que hoje em dia o eixo que faz o efeito que o coral fazia com muita alegria, eu posso dizer que hoje é o jongo. Mas o que segurou meia família ali em volta da lâmpada por mais de 4 décadas foi o coral Maria Neves.
Baltazar, e foi muito importante aquele momento para todos nós, né? Eu gerei minha filha cantando nesse coral. Então, quando eu chego nesse momento atual de começar a me construir e de querer conhecer movimentos sociais, sem relação acadêmica, porque eu só vou entrar na universidade com 26 anos com o ProUni. Antes disso, não tive condições financeiras, né? Nem de me preparar melhor e nem de entrar numa universidade particular. Então, eu também sou resultado de um momento em que o país reconhece racismo e desenvolve políticas públicas que incluem pessoas como eu, que sempre amaram estudar e não tinham outras oportunidades. Porque a gente sabe que o ProUni, como as cotas, não reduz conteúdo na universidade e não faz porque a gente é preto, né, ter uma bibliografia diferente. Muito pelo contrário, é onde a gente é testado que, apesar de sermos cotistas e prounistas, se temos de fato competência para aprender, inclusive com todos aqueles que não são. Mas voltando na Tainã, um dia estou lá, conhecendo diversas manifestações, já conhecia Jongo, Maracatu, já conhecia Batuque de Umbigada, já conhecia essas diversas manifestações negras da nossa cidade, do nosso município, já tinha passado pelo Lucungus, já tinha passado pelo Savuru, eu já estava no fluxo desses grupos e a gente estava construindo ou começando os tambores que resultaram depois, logo na sequência, a Nação Nagô, que foi aqueles momentos de carnavais que os grupos e blocos negros se uniram para fazer um carnaval comum. E um dia lá o Daniel, que era do Espaço Cachoeira, um grande pesquisador, músico, tocador, construtor de tambor, está na Tainã, faz uma oficina de jongo e canta um ponto musical que me afeta emocionalmente diferente. E que é por conta dessa grande emoção que eu senti, com esse reencontro com a minha ancestralidade, que eu começo a recuperar a memória do meu avô, que eu não conheci em vida. Então, o jongo na nossa família, ele não é uma sequência. Nós tínhamos várias tradições que foram sequenciais, os nossos sarais, os nossos parabéns que cantamos até hoje, até o próprio coral, que hoje não está mais tão ativo, mas por décadas foram. Mas o jongo, depois que meu avô morreu na década de 60, a família não teve essa escolha de continuidade, ou porque as crianças não brincavam, como eu descobri depois, o jongo, nem as mulheres, ou porque para os mais velhos homens aquela manifestação não era interessante, porque o que era pungente aqui em Campinas era o samba de bumbo, que também eram essas pessoas que faziam o jongo com meu avô. Então o samba de bumbo era a tradição local e o jongo veio de fora, mas por outros fatores também não foi o jongo que seguiu. E eu começo a retomada no ano de 2002 por conta desse reencontro com o reverendo, com as manifestações negras do município. Então eu acho que esse meu lado assim, de nunca andar para frente sem esquecer quem veio antes, é porque foi esse povo que veio antes que me fez estar aqui agora, né? E eu sei o quanto foi bom eles não soltarem a minha mão para que eu pudesse ser o que eu sou. Então, mais do que um método, uma forma de querer fazer porque é legal, porque acolhe, é um aprendizado da minha alma. Não faz sentido andar para frente sem dar mão para quem veio antes e sem estimular quem está chegando. Eu não sei fazer, nem sei fazer de outra forma, porque é isso que me faz no meu dia a dia, no meu cotidiano, é isso que me faz errar, acertar, arrepender, aprender de novo. E é isso que me faz acreditar que é possível ser muito bom amanhã, se a gente semeia a semente do hoje dessa maneira. Então, quando eu vou para o jongo, que eu vejo essa lacuna, eu começo a questionar a sociedade, questionar esse racismo, questionar porque nossos tambores ficam escondidos, porque minha avó dizia que era católica apostólica romana, mas eu tinha dor de barriga, ela me benzia, porque eu mesmo sendo religiosa de matriz africana, desde os meus 6 anos, qualquer um que me perguntasse até 30 anos minha religião, eu também dizia que eu era católica apostólica romana. Que maluquice é essa, né? Dessa sociedade que faz a gente reproduzir essas coisas também que não são boas sem a gente nem pensar sobre elas. E aí a universidade, sim, foi transformadora na minha vida. Porque eu vou com esses questionamentos para um curso de história. A minha segunda opção, por incrível que pareça, era matemática, porque eu amo números.
Se eu não fosse historiadora, eu seria matemática com certeza, porque eu adoro um númerozinho. Mas a história realmente, por conta desses questionamentos, me pegaram, porque eu queria entender por que a gente não estava na história, eu queria entender por que sempre o outro contava a minha história. Eu estava começando a vivenciar o jongo e tinha um assédio, porque o jongo estava ascendendo, né? 2002, 2003, foi o primeiro encontro de jongueiros no estado de São Paulo, era meio moda dançar jongo. E aí as pessoas começaram a me conectar, porque eu comecei a fazer esse movimento com bastante intensidade na casa da minha mãe, depois em Barão Geraldo, onde a gente leva acesso do jongo. Então eu estava atravessado por um monte de coisa. E aí eu comecei a ser entrevistada. E às vezes eu me incomodava com o que eu lia também nas entrevistas, que eu falava, não foi isso que eu respondi, o que é isso que ele escreveu? Então quando você entra na universidade, você entende por que é segundo fulano, segundo Bertano. Você vê que isso não é uma agressão, mas você também entende o que é ser sujeito, o que é ser objeto. E foi nesse espaço da universidade que eu tive a oportunidade de escolher ser sujeito e não objeto da minha história. Então o meu estudo na graduação foi sobre jongo, porque eu entendi que não bastava eu recuperar minha herança ancestral. Eu queria entrar no debate intelectual sobre jongo e queria questionar e discutir com quem escrevia coisa que eu inclusive discordava, porque eu era jongueira. Eu era detentora que estava do outro lado da comunidade, vendo os meus mais velhos sendo retratados de maneiras que eu não concordava. Então fazer a faculdade de História, em especial sobre esse levantamento historiográfico sobre jongo, onde tudo que tinha sobre jongo no Sudeste eu li até 2008, me deu uma potência diferenciada para vivenciar a prática. Porque a prática do jongo é dia a dia mesmo. Se eu quisesse aprender como amarrar o meu tambor, não tinha tese que me desse suporte. Eu tinha que ir lá para Guaratinguetá, tomar benção da tia Mazé, tomar café com o seu togo, dormir na cama da tia Mazé, aprender a reza que eu rezo quando eu entro na roda, a reza que eu rezo quando eu saio da roda, as folhinhas que eu ponho dentro do tambu de que dia, de que lua. Isso não ia ter livro que me desse. Mas poder fazer alguns questionamentos sobre por que de repente, quando a gente vai para uma comunidade dizer que vai fazer junto, nunca a palavra, o que a comunidade quer fazer é o junto, já chega tudo pronto. Que junto que é esse que já está preparado, que eu não posso dar opinião? Então tinha uma série de coisas que me incomodavam, que eu ouvia meus mais velhos incomodados e que isso me ajudaram. Então eu termino a faculdade em 2008 de História, começando a ocupar a Fazenda Roseira.